Olá, meus amores, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aí, por favor, deixem seu like, seu joinha aí, se vocês estiverem gostando, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Vamos dar continuidade, já passamos da metade da Bíblia, olha só, gente, olha só como está o nosso progresso, olá! Já estamos na metade de Isaías, que é o livro mais longo do Antigo Testamento, e vamos que vamos, ok? Como diz Ana Maria Braga, acorda, menina! Acorda, menina! Acorda, menino! Acordem, gente! Acordem, porque Jesus está voltando. E eu acho que só pra gente conseguir assimilar essa volta, assimilar tudo que tá pra acontecer, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer a palavra de Deus, porque sem conhecer, essa aqui é a base, ó, conhecer isso aqui, ó, é a base de tudo, é para você entender realmente o que Deus quer de você, porque se você não conhece nem o que ele disse, como você pode dizer que gosta, por exemplo, se você gosta muito de um autor, porque você lê trechos dele na internet, você gosta desse autor? Se você não conhece a obra desse autor, como você pode dizer que gosta desse autor? Como você pode dizer que ama a Deus se você não conhece nem a palavra de Deus realmente, a fundo? Se você só lê versículos soltos. Os versículos soltos dão margem a interpretações totalmente errôneas, a interpretações de acordo com o que o cristão quer. Tem cristãos que pegam um versículo solto e aquilo tem um contexto e transformam aquilo naquilo que é bom para ele, entendeu? Como se fosse um advogado do diabo. Isso não é legal. Por isso que você tem que saber o negócio a fundo mesmo, saber da onde saiu, porque dentro do texto é totalmente diferente do que fora. Vambora? Capítulo 27. Vamos lá, capítulo 27 de Isaías. Naquele dia, o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz. O Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. O livramento de Israel. Naquele dia se dirá: cantem sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, sou seu vigia, régua constantemente, a protejo dia e noite, para impedir que lhe façam dano. Não estou irado, se espinheiros e roseiras bravas me enfrentarem, eu marcharei contra eles, eu os destruirei a fogo. A menos que venham buscar refúgio em mim, que façam pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Aqui Deus mostra, assim, misericórdia, né? Que se você fizer as pazes, se você for buscar refúgio, ele tá lá, né? Apesar de tudo, ele está lá. Então, o que eu peço sempre para as pessoas que eu amo, façam as pazes, não só com o seu semelhante, mas principalmente com Deus, todos os dias, né? Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Acaso o Senhor o feriu como aqueles que o feriram? Acaso ele foi morto como foram mortos os que feriram? Pelo desterro e pelo exílio, o julga com seu sopro violento e ele o expulsa como num dia de rajadas de vento oriental. Assim será perdoada a maldade de Jacó. E será este o fruto da remoção do seu pecado. Quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pó de giz, os postes sagrados e os altares de incensos não permanecerão em pé. A cidade fortificada está abandonada, desabitada e esquecida, como deserto. Ali os bezerros pastam e se deitam e desfolham seus ramos. Quando os seus ramos estão secos e se quebram. Quando os seus ramos estão secos e se quebram, as mulheres fazem fogo com eles, pois esse é o povo sem entendimento, pois aquele que o fez não tem compaixão dele, aquele que o formou não lhe mostra misericórdia.
Naquele dia, o Senhor debugalhá suas espigas desde as margens da Eufrates até o ribeiro do Egito. E vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. E naquele dia soará uma grande trombeta, os que estavam perecendo na Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor, no Monte Santo em Jerusalém. Capítulo 28. Ai, Efraim, ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulhoso dos bêbados de Efraim. Ai de sua magnificância beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo, e vento destruidor, como violento açougueiro e tromba d'água inundante, ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa, os bêbados de Efraim, será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela está como figo maduro antes da colheita, que o vê logo e apanha e o come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será como uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente de seu povo. Ele será um espinho da justiça para que se assenta para julgar e força para os que fazem recuar o ataque na porta. Estes também cambaleiam pelo feito do vinho e não param em pé, por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada. Estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões. Tropeçam quando devem dar um veredicto. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um lugar limpo. Quem é que está tentando ensinar elas? Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem estão explicando a sua mensagem? As crianças desmamadas e os bebês recém-tirados dos seios maternos? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trópegos e língua estranha, Deus falará a este povo, a qual dissera, este é o lugar do descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar do repouso. Mas eles não quiseram ouvir, pois o Senhor lhes dirá, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores. Vocês que dominam este povo em Jerusalém, vocês se vangloriam, dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura, pois um acordo, quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá. Pois da mentira fizemos o nosso refúgio e da falsidade temos nosso esconderijo. Por isso, soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular. Para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Farei o juízo a linha de medir, e do juízo o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, elas os arrastará. Passará manhã após manhã, dia e de noite. A compreensão desta mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para quem se deitar, e o cobertor é estreito demais para ele se cobrir. O Senhor se levantará como fez no monte de Peraim. Mostrará sua ira como no vale de Gibeon, para realizar sua obra muito estranha, e cumprir sua tarefa misteriosa. Agora, porém, com as zombarias, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor
O Senhor dos Exércitos falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo e a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instruiu, ele ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira e sobre o cominho não se faz passar a roda do carro. Tira o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso, ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodilhas das trilhadeiras sobre o trigo, mas seus cavalos não o trituram. E tudo isso vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. 29. Ai da cidade de Davi. Ai de Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Acompanharei ao seu redor, e eu a cercarei de torres e instalarei contra você minhas obras de cerco. Lançada ao chão, de lá você falará, do povo virão em murmúrio as suas obras. Fantasmagórica subirá sua voz da terra, um sussurro vindo do pó será sua voz. Mas os meus muitos inimigos se tornarão como pó ou pó fino, as hordas cruéis como palha levada pelo vento. Repentinamente, no instante, o Senhor dos Exércitos virá, com trovões e terreno, o estrondoso ruído, com tempestades e furacão, e chamas de um fogo devorador. Então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele, contra a sua fortaleza, e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna. Como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua. Como quando o homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o Monte Sião. Pasmem, fiquem atônitos, seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, porém, não de vinho, cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês, que são os profetas, abriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês todos, essa visão não passa de palavras seladas num livro, e se vocês derem o livro a alguém que saiba ler, eles disserem, leia por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não sabia ler, eles disserem, leia por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinamentos ensinadas por homens. Por isso, mais uma vez deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. E sabedoria dos lábios permanecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Uau, esse aqui é muito forte, esse aqui também. É muito pra gente hoje em dia, né? Nada fica oculto, nada fica escondido, né? A minha mãe sempre me disse, mentira tem perna curta, certo? E pra Deus mais ainda, pra Deus não tem nem perna, né, gente? Porque pra Deus não tem nem perna. Então, vocês podem gravar esse versículo aí, tá no capítulo 29, versículo 15.
Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Fortíssimo. Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o olheiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer, aquele que formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do olheiro, ele nada sabe? Esse versículo do olheiro também, do barro, ele é muito famoso, ele é muito usado em várias pregações, né? Que é bem isso, né, gente? A gente é moldado, né, por Deus. Assim como o olheiro molda o vaso, né? E ele sabe muito bem o que tá dentro de nós, como que ele moldou, como que foi feito, né? Deus sabe tudo, não tem jeito. Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil e não se pensará que um campo fértil é uma floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e não mais em trevas e escuridão. Os olhos dos cegos tornarão a ver, mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com palavra tornará réu, os quais com uma palavra tornará o réu inocente no tribunal trapaceiam contra o defensor e com o testemunho falso impedem que seja feita a justiça ao inocente. Por isso, o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado e o seu rosto não tornará a esplandecer. Quando ele vir em seu meio, os seus filhos, a obra das minhas mãos, proclamará o meu santo nome, que reconhecerá a santidade de Jacó. E no temor de Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento e os queixosos aceitarão a instrução. Capítulo 30. Ai da nação obstinada. Ai dos filhos obstinados. Gente, obstinado aqui, pra quem não sabe, é teimoso, tá? Ai da nação teimosa, né? Que é o que Israel mais fazia, era teimar com Deus, né? E nós também, né? Nós também teimamos em fazer coisas que não é pra gente fazer, a gente vai lá e faz, e acaba se transformando em pecado, né? Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que exultam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecados sobre pecado. Ai, não, só falta me dar um soluço agora, né? Que descem no Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoan e seus enviados tenham chegado a Remes, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais do Negueb. Atravessando uma terra hostil e severa, de leões, leões, víboras e serpentes velozes, os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas corcovas dos camelos, para aquela nação inútil. O Egito, cujo socorro é totalmente inútil, porque eu chamo um monstro inofensivo. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber das instruções do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Nossa, gente, isso daqui... Vamos falar a verdade agora, né? Nossa Senhora. O que nós estamos vivendo muito hoje dentro das igrejas? Nós estamos vivendo exatamente isso daqui, né? Não nos revelem o que é certo, falem coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Tá mais pra cima aqui.
capítulo 30, versículo 9. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenho mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. É a famosa, né, teoria da prosperidade aí que a gente vê em todas as igrejas, que os cristãos amam ir na igreja para receber profecia de que tudo vai dar certo, teoria da prosperidade, que você vai isso, você vai aquilo. Gente, ser cristão não é esse mundo cor-de-rosa que hoje está sendo pintado. Ai, porque depois que Jesus voltou, Deus é amor, e paz, e amor, e alegria. Gente, ser cristão não é isso, não. Deus nos chamou, assim, para ser esse mundo cor-de-rosa, essa coisa linda, maravilhosa. Não, ser cristão é difícil, ser cristão tem um peso muito grande. E é porque é muito difícil nós abrirmos mãos de muitas coisas que nós gostamos aqui, dos prazeres daqui da terra. Não é fácil. Assim como não foi fácil para Jesus voltar e morrer lá naquela cruz por nós, entendeu? E às vezes nós banalizamos isso achando que não, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ele tem por nós um amor incondicional que chega a nos envergonhar, porque nós não somos capazes de ter por ninguém esse amor. Mas Deus também é justo, entendeu? E aqui na Bíblia mostra N vezes que ele perde a paciência e vai lá e castiga mesmo. Entendeu? Ai, porque isso, porque... Gente, eu queria saber, às vezes, assim, de onde saem tantas coisas que eu ouço. E antes de estudar mesmo a palavra de Deus, eu ficava, assim, nesse mundo cor-de-rosa, entendeu? E não é um mundo cor-de-rosa. Nós passamos por aflições, por problemas. A nossa vida não é perfeita porque aceita Jesus. Não será perfeita porque aceita Jesus. Nós temos, sim, um apoio, alguém a quem recorrer quando nós aceitamos a Jesus e temos ele na nossa vida. É como se nós tivéssemos realmente um pai e uma mãe 24 horas ali do lado da gente pra gente pedir socorro. Mas isso não quer dizer que nós não teremos problemas, não teremos aflições. Então, os cristãos têm que parar de pintar o mundo cor-de-rosa, porque o mundo não é cor-de-rosa, e quem é cristão mesmo de verdade sabe disso, quem enfrenta problemas todos os dias sabe disso, o tanto que é complexo, o tanto que é difícil abrir mão de várias coisas, mas principalmente sabe o quanto vale a pena. Porque o ser humano, independente de qualquer coisa no mundo, ele não faz nada se não valer a pena. Quando você vê pessoas dizendo que amam a Jesus, que entendem a palavra, que realmente sabem do que se trata e que esperam elas, é porque elas sabem que vale a pena. Do contrário, ninguém abriria a mão dos prazeres daqui para ser cristão. Eu tenho certeza absoluta que só quem teve essa experiência, só quem sabe que vale a pena é que faz isso. Ok? Vamos lá. Por isso diz o Santo de Israel, como vocês rejeitam essa mensagem, apelam para a opressão e confiam nos perversos, este pecado será para vocês, como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre seus pedaços não se achará um caco que sirva para pregar brasas de uma lareira, ou para tirar a água da cisterna, diz o soberano Senhor Santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na inquietude e na confiança está seu vigor. Mas vocês não quiseram, vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo. E fugiram. Vocês disseram, cavalguemos cavalos velozes. Velozes serão seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1, diante da ameaça de 5. Todos vocês fugirão, até vocês serem deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês, ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Por isso, o Senhor, Deus da justiça, como são felizes todos os que neles esperam. O povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como lhe será bondoso quando você clamar por socorro? Assim que ele ouvir, responderá a você. Embora o Senhor dê o pão de adversidade e a água de aflição a você, o seu mestre não se esconderá, mas em seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz
nas suas costas, dirá a você: este é o caminho, siga-o. Então você trará como impurezas as suas imagens revestidas de prata e de ídolos recobertos de ouro. Você o jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Ele também mandará você chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragens e sal espalhado com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regalos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, para quando o Senhor cuidar das contusões de seu povo e curar as feridas que ele causou. Perdão, gente. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com a tua ira, com chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira, e sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa, que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha, e vocês cantarão. Como em noite de festa sagrada, seus corações se regozijarão. Como quando se vai ao som da flauta ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam sua voz majestosa e os levará a ver seu laço, descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades de raio e saraiva. A voz do Senhor despedaçará a Síria com o seu cedro e ferirá. Cada pancada que com a vara o Senhor deferir para castigar será dada ao som de tamborins e harpas. Quando a estiver combatendo com golpes de seu braço, tofete está pronta, já faz tempo, foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre ardente, a incendeia. Vou cortar o vídeo aqui para não ficar muito longo, que já deram as 5 páginas. A gente continua no próximo.